Incrível o mito Rogério Ceni, né? Mais uma vitória em cima de Rogério Ceni. Rogério Ceni que não consegue ganhar do São Paulo. Tem redundância aí toda vez que você fala do Ceni contra o São Paulo Futebol Clube e o São Paulo ganhando, né? Impressionante como o coração nessa hora comanda, né? De alguma maneira, mil coisas acontecem ali que fazem com que o Rogério não consiga definitivamente ganhar do São Paulo. O Rogério que entregou tanta coisa para o São Paulo que entregou tanta coisa para ele e que agora entra aí nesse tabu, nessa sina inesgotável de vitórias sobre o mito. E que vitória, hein? Que vitória do São Paulo, 3-0. Confesso a vocês que eu não esperava, né? Legal saber a opinião de vocês também. Qual era a expectativa? E a minha expectativa era de apreensão e preocupação, né? Na verdade, de alguma maneira, essa preocupação ela entrou no campo, principalmente no primeiro tempo. Não sei com relação a vocês também, é sempre legal saber, né? Qual é esse sentimento do torcedor na partida. Confesso a vocês que pela escalação e no começo do jogo eu fiquei extremamente preocupado por todas as circunstâncias, né? Mas a gente consegue separar as coisas, de repente, de uma boa vitória, dos 3 pontos, do 3-0, né? Resultado elástico. Penso que o pessoal que aposta aí não deve ter sido difícil alguém ter colocado esse placar, tá? Dá para separar com realmente algumas preocupações que a gente tem com relação ao time? Não, eu não estou deixando de curtir a vitória, muito pelo contrário, que bom. A gente sobe na tabela, a gente continua brigando ali pelo espaço ali em cima, aquela coisa toda, né? Quando você ganha os 3 pontos. Mas a gente consegue separar de algumas preocupações que me pareceram muito destacadas durante a partida, né? É isso que nós vamos falar. Ronald Altieri, São Paulo Raiz na área, repercutindo, logicamente, a excelente vitória do São Paulo. Não é fácil jogar lá em Salvador, não é fácil golear o Bahia lá, né? Mesmo o Bahia se mostrando muito fraco durante o jogo. Eu, né, até estranhei, eu vi um jogo do Bahia, eu vi alguns jogos do Bahia há algum tempo atrás, no primeiro turno, e vi um outro time, né? Do que esse time que está jogando hoje. O torcedor baiano realmente está bastante satisfeito com a atuação do time, né? A gente consegue ficar feliz e preocupado ao mesmo tempo? Essa é a sensação que eu tive depois da partida, né? Com alguns aspectos que envolveram o jogo. São Paulo definitivamente não começa bem o jogo, né? Muita dificuldade de sair com a bola. Essa teimosia da bola tocada atrás, que não tem, a gente não sabe por quê. Eu confesso a vocês, irmãos, que se eu fosse treinador, ia durar uma semana, mais ou menos, no cargo de treinador, né? Eu, sinceramente, gente, eu proibiria o toque atrás. Porque é impressionante, primeiro, a incapacidade de eles saírem com a bola jogando. Segunda coisa, quanto mais lento fica a saída, mais fácil o adversário se arma, ou mais fácil o adversário te pressiona para roubar essa bola. É uma lição tão básica no futebol, né? O sair rápido, sair na velocidade, o sair de uma maneira consistente. E não é uma questão apenas de qualidade técnica, senhores, é uma questão de organização do time. E o São Paulo continua tendo essa dificuldade, um vício, né? Um vício que encobre parte da covardia de alguns jogadores em realmente encararem o adversário, tentarem jogar a bola para frente, mesmo que você possa aumentar o risco de perdê-la. Porque jogando lá atrás, você aumenta o risco gigante de alguém te pegar essa bola, né, e te complicar a vida, como aconteceu algumas vezes ali. Eu cheguei a um absurdo, na metade do primeiro tempo, se eu não me engano, o Jamal, o tal lateral esquerdo que trouxeram aí para ocupar o lugar do Wellington. Meu Deus do céu, como esses caras do São Paulo fazem isso, gente? O pessoal fala para mim, poxa, o scout acha o jogador. Gente, não é scout que contrata jogador no São Paulo, é empresário que enfia jogador no São Paulo. É diferente. Ah, mas não tem scout? Tem scout. Ah, será que os caras não são competentes? De repente até são competentes. Mas é um proforme ter o scout, para dizer que tem.
Não é possível que alguém aprove a contratação de um jogador como esse para ser titular no São Paulo Futebol Clube, jogando esse futebol medíocre, né? Ridículo que a gente vê. Qualquer garoto aí do interior de São Paulo que você põe ali vai fazer alguma coisa melhor do que esse rapaz faz. E não me vem com essa história de adaptação. Eu estou de saco cheio de adaptação. Né? Um jogador que vem para vestir a camisa do São Paulo, ele não tem que ter tempo de adaptação. Ele tem que chegar, assumir a responsabilidade de jogar bola. Muito fraco. Pois bem, esse rapaz ele pega uma bola na intermediária do Bahia, já no campo do Bahia, na metade do campo do Bahia, e de repente, quando eu vejo, ele volta como se o ataque fosse o contrário. Vocês devem ter notado isso. E a bola volta para a defesa. Então, assim, isso é um problema crônico no São Paulo. Né? O Zubeldia colocou o tal do Sabino ali para melhorar a saída de bola. Meu Deus do céu, ele perdeu logo umas 2, 3 bolas na saída ali. E outra coisa também, se é para punir o Arboleda pelo furo que ele teve lá em Criciúma, que todo mundo ficou revoltado, mas não justifica, né, gente? Não justifica o Arboleda perder o lugar para o Sabino, nem que fosse só para o jogo de ontem, por força disso ou por força da melhor saída, entre aspas, do Sabino com a bola. Enfim, desculpe, mas é errado, né? E o São Paulo tem muitas dificuldades, gente, muitas dificuldades. Por quê? O que acontece? Vamos avaliar tecnicamente. Tecnicamente, naquele meio de campo ali de São Paulo, é só o Luiz Gustavo que sabe jogar um pouco mais. E tem contra ele a questão física, apesar dele ter corrido o jogo todo, para mim, um dos melhores jogadores em campo, junto com o Rafael e o Alan Franco, né? Só que, tecnicamente, o que tem um pouco mais de apuro ali é o Luiz Gustavo, pela experiência, pelos times que jogou, por seleção, essa coisa toda. O resto, meus irmãos, o resto é fraco. O Marcos Antônio é fraco. Portanto, essa bola, ela não conseguia sair da defesa, passar pelo meio de campo e chegar ao ataque. Fica um buraco naquele meio de campo. O Luciano, definitivamente, por mais que ele rode, por mais que ele toque do lado, por mais que ele apareça para o jogo, ele não vai ser nunca um cara de construção. Né? O Lucas continua tendo uma série de dificuldades, até inexplicáveis. E aí fica aquele buraco, né? Fica lá o Ferreirinha isolado, fica lá o Caleri isolado. Então a gente tem muitas dificuldades nessa organização. Eu não estou falando nem da parte técnica dos jogadores. Né? São Paulo não estava bem, acha o gol. Rapaz do céu, o goleiro lá deu uma pichotada e a gente meteu 1-0 e aí o Bahia sentiu o baque, né? O Bahia sentiu o baque, volta para o segundo tempo. E aí o São Paulo fez o quê? O São Paulo esperou e jogou no contra-ataque para fazer com o Rato, para fazer com o Lucas, decretar a vitória. Nesse intervalo dos gols, gente, eles tiveram várias oportunidades de marcar. Mesmo se arrastando em campo, com uma vontade, o time do Bahia parece estar querendo derrubar o Rogério, né? E com essa dificuldade toda, eles tiveram várias oportunidades. Teve uma cabeçada ali na área no segundo tempo, que pelo amor de Deus, né? E o time tem muita dificuldade, tá, gente? Tem muita dificuldade nessa organização. Talvez o problema maior não seja a defesa, apesar de Igor Vinícius, fraquíssimo, e do Jamal Lewis, 3 vezes fraquíssimo. Né? Então a gente não tem lateral e a gente não tem ala, na verdade. Isso dificulta muito a saída da bola, a gente sabe disso. Vai ter que forçar um pouco mais os volantes. E quando força o volante, vai cair no pé do Marcos Antônio. Abri um espaço aqui para falar dos volantes, gente. Meu Deus do céu, hein? Lisiero, Nestor, Marcos Antônio, Bobadilha. Nós temos volantes em quantidade, mas cadê o Santi, gente? Cadê o argentino que veio? Joga bola ou não joga? A gente não sabe. Então nós temos 4 volantes que não vale meio, gente. Não são volantes para São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, o Alisson está se recuperando. Nós vamos viver a Alisson dependência de novo? Essas são algumas das preocupações. Esse isolamento também crônico do Caleri, que fica lá dando trombada, mão no olho, mão na nuca, mão no peito, né? Mão no joelho. Então, assim, é preocupante por esse aspecto, né?
Porque me parece que não jogou tanta bola assim, e de repente nem precisa, para ganhar de 3-0 do Bahia. Eu só quero ter o cuidado da gente saber dividir a coisa, né? Para um resultado expressivo, importante, vamos em frente, e para o time dentro de campo. Não me parece que essas duas, a atuação do time tenha refletido os 3-0. Enfim, isso pouco vai importar no final da partida. O que muito vai importar é para o próximo jogo, para a gente ver se melhora o comportamento, se melhora a organização, se melhora... ele mexeu bem, ele pôs o rato meteu o gol. Até mexeu bem. Eu, por exemplo, quando ele tira o Ferreirinha, eu tinha imaginado o William, que era um elemento de velocidade de contra-ataque. Ok, ele é o treinador. Por isso que ele ganhou 1 milhão e eu não ganho 1 milho. Uma espiga de milho eu não ganho. Tá certo? Então o Zubeldia acabou do mesmo jeito que ele, para mim, foi infeliz ao colocar o Lisieiro, ele foi infeliz ao colocar o Nestor, que não acrescentam absolutamente nada. O Lisieiro, inclusive, não devia nem estar na delegação, porque não renovou o contrato, já devia ter sido afastado e deixado lá, sei lá, um garoto lá para ter oportunidade, né? Enfim, irmãos, muito legal aí saber, logicamente, a opinião de vocês sobre isso. Uma coisa é a vitória, consistente, representativa, né? Importantíssima. E outra coisa é algumas coisas que acontecem dentro do campo no São Paulo que podem colocar em risco extremo a nossa classificação para a Libertadores, tá bom? É isso daí. Vamos em frente e agora tem o Atlético do Paraná no Morumbi no sábado à noite. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço, tamo junto.